Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu estou boa tarde. Como eu já teria feito em algumas semanas, não é? Em algumas semanas que eu vou estar aqui a fazer algumas atividades aqui no meu Facebook, não é? No meu Facebook, Alô Luísa, apresentar alguns trabalhos aqui em algumas áreas, não é? Algumas áreas que é sobre serviços ou apoios sociais. E eu vou estar sempre aqui com vocês para poder apresentar, não é? Para quem quiser fazer parte deste trabalho filantrópico, é só ligar para mim, porque eu deixo aqui em aberto em algumas situações aqui, quem quiser apoiar-me em relação a atividades filantrópicas. O que eu tenho aqui a dizer é o quê? Esse trabalho que eu tenho feito já há algum bom tempo, não é? Filantropia, na área filantrópica. Eu no momento estou a projetar este trabalho. Mas que eu venho cá também, não é? Enquanto vou projetando alguns trabalhos, aproveito aqui diante de vocês fazer a divulgação, porque não é um trabalho que está fora de mão em relação às minhas atividades. É um trabalho que eu já tenho feito durante muito. É só para dizer aqui que eu fui uma das madrinhas, sou uma das madrinhas também aqui na situação dos doentes aqui de junta médica em Portugal, mas não posso ficar indiferente, mesmo que eu tiver um outro projeto, eu não posso ficar indiferente a essa causa. O que eu venho cá fazer é juntar o útil ao agradável. O útil ao agradável, que é as duas áreas, especificamente com pessoas que se encontram no momento com
com algumas dificuldades, pessoas que têm problemas de saúde crônicas, pessoas que se encontram numa situação de transplantes. Algumas pessoas ainda continuam e vão estar durante muito tempo diante de algumas listas de espera em relação ao transplante. O que eu vou fazer aqui, vou fazer a espécie de uma palestra. Vou fazer uma espécie de uma palestra, mas que eu estou assim um bocadito pausadamente para tentar explicar qual é a minha ideia, o meu projeto, o meu trabalho, porque isso já é um trabalho, já está projetado. E o que eu venho aqui fazer é fazer com que as pessoas saibam que eu tenho defendido aqui causas sociais. Engloba a pessoas, não só em Angola, não só em Angola, mas aquelas pessoas, os primeiros afiliados que cá se encontram cá em Portugal de junta médica, porque são os meus afiliados, ok? São os meus afiliados, mas que este projeto meu é extenso, abrir aqui um leque para que estas atividades sejam feitas diante do nosso país, e é daqui também onde então vou poder fazer com que este meu lado filantrópico seja visto no nosso país, para que outras pessoas tenham coragem, tenham luz para poder então ingressar em áreas como esta. E agora é desta forma que eu vou estar aqui a me dirigir aqui a vocês. Já falei mais ou menos pausadamente aqui. Isto, como é um evento, não é um evento relacionado com a área filantrópica, não é? E eu espero que vocês do outro lado, não é? Vocês do outro lado que estejam interessados a partilhar comigo esta atividade. Liguem para mim. O meu WhatsApp também está ali, não é? Está ali, o meu WhatsApp é 351 966459185, 351 966459185. E desta forma que eu vou passar a fazer com que vocês entrem e saibam mais em relação à minha preocupação para com os outros. Como eu tinha prometido na semana passada. Na semana passada tive aqui uns problemas aqui em relação à saúde também, não é? Então o evento, eu programei o evento durante 3-4 dias, não é? 3-4 dias, de dia 27, 28, 29, 30 e 31. Mas que nos dias 28, 29, 30, eu não pude fazer o evento, porque também tive situações aqui familiares que eu não poderia estar aqui diante das redes
sociais para poder então também recarregar a minha bateria, porque também isto tem a ver com a saúde. Por isso é que esta página Alô, Alô Luísa, é uma página que foi constituída aqui para eu possa defender a causa dos doentes com anemia falciforme em Angola, não é? Para que eu possa também defender outras causas. E daqui surgiu então aqui uma ideia de fazer aqui um mix em relação a esta atividade que eu já tenho feito aqui em relação aos doentes de junta médica, ok? Em Portugal, que não deixa de abranger também para as pessoas lá em Angola, porque os pedidos de ajuda não partem só a partir daqui, mas também vem partindo a partir de lá, de Angola, não é? E eu abro aqui o leque também, que esta abertura não pode estar só diante dos angolanos, mas nós vamos fazer aqui um mix, vamos juntar aqui outros países também, porque estas pessoas que sofrem de doenças crônicas, de anemia falciforme, encontram-se em vários pontos de vários países africanos, porque isto tem a ver com nós os africanos, por isso nós os africanos temos que começar a perceber o quanto a nossa estadia cá no mundo e as nossas atividades não podem estar fechado, não é? Perante a um grupo restrito. Não, estas atividades têm que ser abrangentes, nós temos que conversar com outras pessoas, nós temos que fazer com que outras pessoas saibam que há uma outra forma de poder então trabalhar em relação a estes pedidos de socorro. Por isso é que vão me acompanhando também diante de alguns diretos que eu vou fazendo na página Alô, Alô Luísa em relação aos doentes de anemia falciforme, porque este é uma forma de nós podermos aqui fazer com que essas pessoas se sintam representados, que se sintam acolhidos, que se sintam abraçados diante das suas preocupações, não é? Que é de doença, e que nós não podemos olhar só. Podemos fazer algumas coisas, podemos dividir um bocadinho de nós para com os outros. Por isso, esta minha atividade está ligada assim filantropicamente, em filantropia. E esse trabalho ainda não é de grande dimensão, porque é de pequena dimensão, é isso que eu vou dizer, de pequena dimensão, mas que tem suscitado aqui alguns pedidos de socorro, alguns pedidos de ajuda que me chega através do meu off, que é do meu Messenger, mas que eu não posso deixar de não atender. E cada vez mais que vai chegando esse tipo de pedidos através do off, não é? Cada vez mais, então vai me dando força para que eu possa continuar, não é? Continuar em atividades que têm a ver com o meu ser, não é?
Por isso é que eu lancei aqui o Junta-te a mim para juntos, junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. Junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. E quando eu digo junta-te a mim, eu estou a pedir com que vocês se juntem a mim, para que nós possamos então fazer das causas, para que nós possamos então fazer um trabalho em conjunto. E sozinhas, eu vou estar a dizer aqui, sozinhas não vamos a lado nenhum, porque para que eu possa fazer esse trabalho, eu preciso de pessoas que se juntem a mim, eu preciso de pessoas que tenham vontade, que estão preparadas para trabalhar em relação a causas sociais, mas pessoas preparadas com responsabilidade, com transparência, com rigor também, porque isso exige rigor e isso também exige tempo, porque o trabalho social não é de um dia para o outro, não, exige um trabalho na profundeza para que nós possamos então conhecer as lacunas desta área, porque é triste quando nós nos deparamos, quando nós se juntamos em algumas causas e que vamos ver, né, vamos trabalhando e encontramos ali alguns entraves, porque algumas pessoas entram fingem que entram em causas sociais para tirar proveito ou para tirar dividendo. Eu deixo aqui bem claro que cada pessoa que vai fazendo, que vai tentando entrar em causas sociais, tem que estar consciente, o porquê, e tem que saber o porquê que esta pessoa, ou o porquê que eu quero fazer parte desses trabalhos sociais, não é? Se eu estou preparada em relação a esses trabalhos, se eu estou ali para trabalhar ou para impedir os outros, não é? E eu não vou aceitar pessoas como estas quando tentam se juntar diante de outras pessoas, em vez de acrescentar, não, lutam para tirar benefício diante dessas atividades, dessas associações, destas instituições, porque nós temos que estar preparados conscientemente e temos que estar sempre com tempo diante deste mesmo projeto, porque isso exige tempo, isto exige paciência, e quem entra nesses trabalhos tem que ter carisma para com essas atividades, ou com essas pessoas que nos veem como exemplo, que nos veem como salvador de algumas situações, não é? Algumas situações que e nós temos acompanhado muitas pessoas que têm projetos que levam esses projetos com responsabilidade, e nós vamos aprendendo também com essas pessoas. Não podemos fazer com que o primeiro choque nos faça desistir daquilo que nós temos defendido, porque lutar pelas causas sociais, lutar pelos direitos humanos exige responsabilidade, exige carinho, carisma, exige tempo, exige pessoas preparadas tanto quanto mentalmente como fisicamente, espiritualmente, que isso não pode falhar, porque para trabalhar diante das causas sociais nós temos que estar preparadas espiritualmente, porque isso faz parte
faz parte da dedicação, do amor, do carinho, do tempo, da paciência. Por isso é que eu vou estar sempre aqui, eu, Luísa, alô, alô, Luísa, não é alô, alô, Luísa. Quem quiser também me seguir, porque eu vou estar sempre a partilhar as minhas atividades aqui em relação a publicações deste gênero, que é o projeto Junta-te a mim. Junta-te a mim para juntos apoiarmos as causas sociais. Junta-te a mim para juntos caminharmos. Junta-te a mim para juntos apoiarmos essas causas. Junta-te a mim para juntos caminharmos juntos. Mas que aqui a palavra de ordem é junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. Não podemos não podemos nos esquecer que há pessoas com dificuldades, há pessoas que se encontram em situações apertadas. Eu vou falar aqui situações apertadas, porque quando eu falo diante desta câmera, eu falo para outras pessoas também, para o meu povo, para os meus compatriotas angolanos, falando aqui em linguagem terra a terra, porque vai ser difícil. Tem aqui uma forma de eu poder comunicar com vocês, os angolanos, os moçambicanos, os santomenses, os cabo-verdianos, aqueles que se encontram diante dos nossos países, não é? Que são esses que eu mencionei aqui, não é? Porque temos várias pessoas, não é? De várias províncias, de vários guetos, que por vezes têm dificuldade de entender ou perceber, mas que nós vamos tentar aqui fazer com que a nossa forma de comunicar vai de encontro com a nossa forma de estar, com a nossa forma de convivência, com a nossa forma de ver, de tentar perceber o lado de outra pessoa, não é? Porque quem está, ou quem quer fazer parte de serviço social ou de atividades sociais, não é preciso ser milionário, não é preciso ter muito. Com pouco nós vamos lá, vamos fazer com que essas pessoas sejam abraçadas com carinho, com que essas pessoas sejam os nossos olhos, as nossas meninas, as nossas pedras preciosas. As ajudas não podem vir depois da morte, não. As ajudas têm que partir do momento em que essas pessoas estão vivas, então é aqui onde nós temos que tirar alguns aprendizados. Eu agora vou tentar falar um bocadinho mais rápido, não é? Mais rápido para não estar aqui muitas horas, não é? Porque por isso é que eu escolhi esta hora, que é 19 horas, não é? 19 horas, para poder então estar aqui, não é? E de seguida partilhar mais cedo esta minha pequena palestra, evento, não é? Porque é desta forma que eu vou estar a comunicar com vocês, não é? A comunicar com vocês. E não podemos fazer com que os nossos irmãos sejam abandonados, porque é nesta hora, neste momento, em que as ajudas têm que ser acionadas quanto mais rápido possível. Sim, vamos abraçar as causas sociais.
não podemos só nos apegar em situações que não têm nada a ver com o despertar da mente dos jovens. Estar diante ou defender uma causa social é fazer com que outras mentes de outros jovens tenham luz esta do despertar de consciência, despertar de visão, despertar de posição, despertar das nossas mentes, despertar o nosso espírito. O espírito nos chama para que nós possamos então fazer o bem ao outro, enquanto essas pessoas estiverem vivas, não enquanto essas pessoas estiverem à beira da morte, mas que o tempo é este, não podemos perder tempo, não podemos perder o foco diante de algumas coisas, não é, que não tem nada a ver com o nosso ser. E temos aqui também, vão seguindo ali, quem quiser fazer parte, agora vou mais acelerada ainda, quem quiser fazer parte do grupo As Vidas Importam, sem tabus e sem preconceito, vão aderindo a este grupo. As Vidas Importam também é uma maneira de nós criarmos esse grupo para futuros próximos podermos estar aqui diante de algumas situações que poderão então nos chamar, não é, como defensoras das causas sociais, ou como defensora dos direitos humanos, defensoras daqueles que defensoras de vidas humanas, não é? Por isso esse grupo está constituído já, não é? A pessoa que constituiu aqui esse grupo é a Luísa, enquanto Luísa Francisco, meu nome verdadeiro, não é? Luísa Francisco, não é? Vão seguindo também ali no meu, vão seguindo algumas coisas ali no meu Facebook, Luísa Francisco, para vocês poderem então conhecer quem é a Luísa Francisco na profundeza. E é desta forma que nós vamos caminhar juntos, de braços dados, não é? Ou de mãos dadas, para que possamos então minimizar aqui o sofrimento de outras pessoas. Junta-te a mim para juntos apoiarmos as causas sociais. Junta-te a mim para juntos apoiarmos as causas sociais. E vão também ali no grupo As Vidas Importam. As Vidas Importam, ou As Vidas Importam. Sem tabus e sem preconceito, É desta maneira que eu vou estar aqui a apoiar essas pessoas. É desta maneira que eu vou poder então abraçar a causa dessas pessoas, tanto quanto as pessoas que lutam com uma doença crônica, que eu já tenho falado, já tenho acompanhado aqui em Portugal, que é os doentes de junta médica, não é? E também vamos acompanhar a causa dos doentes com anemia falciforme. Anemia falciforme, porque eu revivo esta situação dentro de minha casa, mas que eu sou a cara também desta causa que vai poder apoiar crianças com anemia falciforme em Angola, vai poder apoiar famílias com anemia falciforme, em termos de medicação, não é? Vamos fazer aqui, vamos começar a divulgar aqui algumas lacunas, algumas dificuldades, algumas deficiências dessas famílias, porque são muitas famílias que têm sofrido com esse problema, não é, que é de anemia falciforme, não é? Mas que
este assunto tem que se levar diante do parlamento, dos nossos países, que é Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e por aí, não é? Porque nós temos um exemplo a seguir aqui. O exemplo que nós temos a seguir é seguir o exemplo do Brasil, porque o Brasil representa uma maior parte também de situações como esta, de pessoas que sofrem de anemia falciforme, mas que o Brasil, neste momento, é um país mais avançado em termos de preocupações, em termos de defender as causas dessas pessoas com doença, com anemia falciforme. É um país que tem estado em várias frentes, não é? E é um país que também tem muitas associações, institutos, fundação que defende essas causas sociais. Por que não os nossos países também tirar algum especialista, preparar pessoas para que se habilitem mais, se profissionalizem mais em relação a essas doenças, que são essas patologias que têm assolado, não é? Que têm assolado o nosso povo. Porque muitos dos nossos compatriotas em África, em Angola, não é? Em Angola, não fazem a mínima ideia do quanto essa doença assola e destrói famílias, e que algumas pessoas sentem medo de falar sobre o assunto. Mas o que eu venho cá fazer é fazer com que essas pessoas acabem com esses medos, acabem com essas vergonhas, acabam com esses preconceitos, acabam com vamos destruir aqui este mal que é o tabu, não é? Porque o tabu tem feito parte deste ciclo e engloba também o preconceito na família, preconceito diante dos mais próximos. O mais preocupante é o preconceito no seio da família. O preconceito no seio da família destrói mais que o próprio preconceito que vem de outras pessoas, não é? E nós temos que trabalhar no seio da família para que destruímos então esses tabus e esses preconceitos. Por isso, o grupo As Vidas Importam sem tabus e sem preconceito, sem tabus e sem preconceito. Nós temos que fazer com que esse enigma seja destruído, e que os nossos filhos estejam à vontade para poder então falar sobre o assunto, o problema de saúde que é a anemia falciforme. E não só para aquelas pessoas que sofrem de doença renal crônica. Nós também temos que fazer com que essas pessoas se sintam à vontade, se sintam preparadas para que possam se defender perante os olhares destruidores dos preconceituosos, os olhares destruidores diante das pessoas com tabus, não é? E aqui lá estamos, né? Lá estamos. Mas que este junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas, tem englobado crianças crianças abandonadas, crianças que sofreram violência doméstica, crianças que sofreram de violência sexual, tem englobado a crianças
sem abrigos, não é? Porque existe muita criança vivendo nas ruas, crianças órfãs de pai, crianças órfãs de mãe. E quando eu digo aqui em relação a trabalhos filantrópicos, vai englobar a essas pessoas. Aos poucos nós vamos lá, não é? Aos poucos nós vamos poder fazer com que, ou aos poucos vou poder fazer com que estas atividades sejam mais abrangentes, porque este é o início do meu projeto, esse é o início do meu trabalho. Não é um trabalho fechado, não. Esse é um trabalho aberto para aquelas pessoas que queiram se juntar a mim, não é? Para aquelas pessoas também de outras formas poderem ajudando, não é? Em relação a apoios sociais. Apoios sociais é através dos meus contactos ali, que é o 966459185, WhatsApp 3519664599185, ou através do meu Messenger. Deixa uma mensagem, não se apeguem, não se sintam amarrados, mas que tenham coragem, despertem, tenham coragem para poder se chegar até a mim. Se quiserem algumas informações, deixam mensagem através do Luísa Francisco, que é o meu Facebook, o meu perfil, ou então deixam mensagem aqui através o Alô Luísa, que fala de anemia falciforme, não é? E eu vou indo então responder às vossas dúvidas e às vossas questões em relação a este projeto. Vocês podem me perguntar o que vocês, o que nós podemos fazer em relação a esse projeto. Eu não defino aqui os pontos em que vocês queiram ajudar em termos de tanto quanto de alimentação, tanto quanto de roupas, porque essas roupas vão chegar, não é? Vão chegar até as pessoas que já estão conectadas comigo, não é? Já estão conectadas comigo, e que vou precisar de bastante roupas, mas essas roupas, quando eu peço roupa, é para fazer chegar em algumas crianças em Angola, mas também quem quiser ajudar aqui, os doentes de junta médica aqui, apadrinhando, é só entrar em contato comigo, que o contato é o mesmo, e quem trata desses assuntos é eu mesma, e eu posso encaminhar as pessoas, escolher a pessoa certa que possa ser o seu afiliado, para que você então possa depositar essa quantia para essa pessoa diretamente, não é? Diretamente. Não, eu faço a ponte para que você possa então conversar diretamente com este doente de junta médica, não é? Cá em Portugal, e tenta conhecer, não é, a história na profundeza desse doente de junta médica. É isso que eu tenho feito, é isso que eu faço, não é? Agora, quem quiser ajudar o projeto, a situação das crianças em Angola que sofrem de anemia falciforme, não é? Ali já é uma outra forma de podermos ajudar, não é? Em termos de medicamentos, porque existem crianças que não tomam medicamento, crianças que não são consultadas, crianças que não são acompanhadas diante desses especialistas hematologistas, e
e por aí em frente, cardiologista, essas crianças, essas famílias precisam, para se deslocarem, essas famílias precisam de uma verba, essas famílias precisam de ter meios de como se deslocar, essas famílias precisam de ter uma alimentação também saudável, porque essas crianças carecem, que essas crianças também, em termos de educação, essas crianças são postas de lado, não é? E não só diante da família, mas diante do Estado, Estado estes que nos governam durante anos e anos, não é? Durante anos e anos. E nós vamos estar atentos e temos que nos apegar a esses trabalhos sociais para que nós possamos então fazer chegar diante desses que nos governam, não é? De uma forma em chamá-los a atenção para com o perigo que essas famílias, essas crianças se encontram. Voltando aqui ao grupo, as vidas importam. As vidas dessas pessoas importam, sem tabus e sem preconceito. As vidas dessas pessoas importam, sem tabus e sem preconceito. Sem tabus e sem preconceito, as vidas dessas pessoas importam, não é? Junta-te a mim, o projeto de causas sociais filantrópicas, junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. Junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. Nós não vamos deixar aqui, para aquelas pessoas que não sabem o significado dos trabalhos filantrópicos. No meu caso, os trabalhos que eu tenho feito são pequenos trabalhos, ainda não são trabalhos de grande dimensão. São trabalhos de pequenas coisas, não é? Que apenas estou eu e vou me virando, vou me desenrolando em relação a essas coisas. Quando eu posso participar em algumas situações de que há um angolano que morreu no sítio X, que eu possa contribuir, eu estarei dentro dessa situação. Quando houver alguma outra situação em que eu possa também apresentar a minha contribuição, eu lá estarei, mas de forma, em algumas situações eu tenho aparecido de forma secreta, não dando os pormenores todos, não, mas que é uma maneira também de eu tentar me proteger um bocadito de outros olhos gordos, não é? Porque existem pessoas com olhos gordos que não querem e que não aceitam com que a outra pessoa seja vista de uma outra maneira, não é? Por isso eu tenho tido aqui bastante cuidado para que tudo que eu puder fazer, faço fora das redes sociais, faço fora dos ofres e vou fazendo, porque isto, este lado de dar ou de contribuir para com os outros é uma coisa que eu já tenho feito, há muito mais. Então, desde que eu comecei a fazer parte das manifestações, agora tenho defendido algumas causas sociais, eu estou como ativista social, que eu sou a partidária, mas mesmo sendo a partidária, consigo mais ou menos dar a minha voz em algumas situações essas que quando eu acho que tenho que dar uma opinião, sim, ali sim. Quando eu acho que não dá para mim dar a minha opinião, também não dou, não é? Mas quando eu acho que também tenho que criticar o partido X ou o partido Y,
eu estarei sempre aqui também para fazer chegar ao meu descontentamento, mas que tem que haver tolerância zero a intolerâncias, tanto quanto politicamente, tanto quanto intolerância quando alguém tem uma opinião diferente a essas pessoas. Temos que respeitar essas pessoas, não apedrejando, não pedindo para bloquear essas pessoas, não pedindo, não prometendo situações essas que acabar com essa pessoa, porque isto é desnecessário. Nós temos que aprender a lidar com críticas construtivas ou não, mas que nós temos que ter cabeça, temos que saber enfrentar essas situações, mas que lembrando aqui que a minha luta em relação a essas pessoas com doenças crônicas, com problemas de saúde, não desisti, vou continuar aqui, vou continuar a defender, seja quem ela for, não é? Seja quem ela for, aquela pessoa que precisar que eu acompanhe diante de alguma instituição, não é? Estarei sempre aqui, é isso que eu costumo dizer, estarei sempre aqui. Não deixei de acompanhar diante desta luta que é vossa, que é nossa, que é de todos os angolanos, não é? Que é de todos os angolanos, não é? E que aqui vou eu. E não vou desistir enquanto compatriotas, enquanto irmãos da mesma pátria, não é? É desta maneira que nos faz diferente. E eu não vou deixar de fazer esse trabalho porque não agrada a muita gente, porque o meu trabalho não agrada a certas pessoas, mas que eu vou estar sempre aqui, vou estar sempre preocupada com outras pessoas dentro do nosso país, que é Angola. Dentro do nosso país, que é necessário fazermos algumas coisas, não é? Em relação às nossas atividades, não é? O que nós temos que fazer aqui é tentar sermos aqui uma sociedade civil com responsabilidade, com preocupações, com respeito, com posição, não é? Porque nós temos que marcar posição diante do Estado, porque todos nós não vamos poder caber dentro dos assentos de um parlamento, porque este não é o caminho. Ser deputados, ter assento num parlamento, se todo mundo pensar desta maneira, não vai haver espaço para tantos deputados, para tantas pessoas que queiram sentar naquelas cadeiras, como se fosse o único recurso, como se fosse a única forma, não é? De fazer alguma coisa pelo país. Não, vamos nos apegar em trabalhos sociais. Vamos nos apegar em trabalhos filantrópicos. Não é necessário fazer trabalhos, não é preciso só nos apegarmos em trabalhos filantrópicos grandes, mas vamos começar de pequeno para que num próximo futuro nós termos um trabalho filantrópico de grande dimensão.
eu venho chamar a atenção aqui também aos nossos manos diante deste meu evento, não é? Porque eu vou passar a fazer esses eventos como se fosse uma palestra, porque é aqui onde eu quero chamar a atenção também para com os jovens. Nós precisamos, diante do nosso país, precisamos de canalizadores. Nós precisamos de empregadas de limpeza. Nós precisamos de auxiliares de saúde. Nós precisamos de ferreiros. Nós precisamos de pedreiros. Nós precisamos de informáticos. Nós precisamos de babysitters que possam também contribuir para o nosso país. Nós precisamos das pessoas que fazem aqueles pequenos trabalhos. Nós precisamos dar valor a todos esses pequenos trabalhos. Nós temos que tirar da nossa consciência, da nossa mente, do nosso pensar, que o único sítio que vai nos fazer contribuir para a construção do país é ter um assento no parlamento, ou é ter, ou ser um deputado, ou ser um ministro. Nós temos que deixar dessas ideias. Nós temos que contribuir de outras formas para que o nosso país desenvolva, siga em diante. Nós temos que fazer com que os trabalhos sociais, as associações, os movimentos cívicos, os movimentos revolucionários estejam ali para enfrentar, no bom sentido, levar os pontos mais focais, não é? Os pontos mais sensíveis diante daqueles que têm governado o nosso país. Temos que deixar desse espírito que o trabalho que vai nos fazer, não é? Ou que vai fazer com que o nosso país seja desenvolvido, é fazer parte, não é, das empresas públicas. Porque o que eu vejo aqui há muitos jovens que têm achado que o único sítio certo para poder ter um trabalho é em empresas públicas do Estado. Não. Nós temos que tirar esses conceitos preconcebidos. Nós temos que destruir esses conceitos que não nos levam a lado nenhum. Nós temos que aprender, temos que tentar imitar outros países, mas de uma maneira saudável. Temos que apanhar aqueles pontos que nos faz desenvolver a nossa mente, que nos faz despertar, não é? Que nos faz com que nós caminhemos com segurança. E é isto, porque um país se desenvolve com todas as categorias profissionais, desde o mais baixo até o mais alto. Porque as empresas funcionam com aqueles profissionais que dizem que são trabalhos, que são funcionários de áreas baixas, mas são estes funcionários que fazem com que essas grandes empresas, com que esses grandes empresários se tornem grandes empresários. Porque sem os pequenos, esses empresários não serão grandes empresários. E é
esta maneira que nós temos que começar a aprender, é desta forma que nós temos que nos consciencializar em relação a esses trabalhos profissionais. E eu quero também deixar aqui, chamar a atenção aos nossos compatriotas. Ter um canudo universitário ou ter uma formação universitária não nos faz ser superior aos outros. Porque quando nós terminamos uma formação acadêmica, temos que ter uma formação profissional para que nós adquirimos então ali algumas experiências. Porque o canudo não nos leva a lado nenhum. Porque nós temos os canudos, mas não temos experiências profissionais. E algumas empresas exigem com que nós tenhamos experiências profissionais. Vamos começar a trabalhar em relação a essas situações, porque ter um canudo, ter um diploma, não nos faz ser os melhores. O engenheiro precisa do carpinteiro, o engenheiro de obra precisa de um carpinteiro, de um marceneiro, de um ferreiro, de um pedreiro, de uma senhora que faz as limpezas, pôs as obras, não é? E tudo mais, não é? Um hospital precisa da senhora da limpeza, precisa do senhor da manutenção, precisa da auxiliar de saúde e precisa do enfermeiro. E depois vem os médicos, porque sem esses, os mais pequenos, nós não temos um hospital organizado. Então, meus irmãos, temos que estar atentos enquanto ativistas, tanto quanto social, tanto quanto ativistas políticos, tanto quanto ambientalistas, tanto quanto movimentos de libertação e tanto quanto grupos de pressão e tanto quanto grupos revolucionários. Temos que ter atenção. Para além destas lutas, nós temos que pegar em causas sociais. Fazer com que essas causas sociais sejam defendidas com unhas e dentes. Fazer com que a vida humana tenha importância. Com que a vida humana seja salvaguardada. Então é daqui onde nós temos que fazer com que as nossas vozes cheguem até ao parlamento. E quando nós nos posicionamos desta maneira, para se manifestar, ou para defender algumas causas, ou para estarmos a defender, ou estarmos em algumas frentes de luta, não vamos pelos lados maus, que é faltando respeito, partir, incentivar destruir, incentivar guerras. Não. Nós temos que fazer de uma maneira respeitosa. Nós temos o direito de protestar. Nós temos o direito de mostrar o quanto estamos descontentes. Nós temos o direito de mostrar o quanto o país se encontra numa situação de lamentar. Por isso é que nós temos que estar atentos. Nós temos que ser pessoas que defendam causas, que defendam vidas, que defendam outras situações, porque nós já não queremos guerra. Nós não queremos guerra. Se por
porventura nós defendemos na realidade a vida, se porventura nós defendemos os direitos humanos, então nós não temos que ingressar nesta rota. Então, eu também aqui estou a fazer uma espécie de chamada de atenção dentro deste evento, que é fazer um chamado aos nossos irmãos, não é? Para aqueles que queiram fazer parte de Junta-te a mim, para juntos apoiarmos as causas sociais, não só cá em Portugal, mas também em Angola. E se for possível também nós podemos fazer algumas ligações para podermos então aprender com outras instituições ou outros movimentos de luta, de pressão, outros movimentos que defendem causas, que defendam vida, que defendam os direitos humanos de outros países, para que nós então possamos, ou para que nós busquemos alguns conhecimentos, algumas experiências, alguns aprendizados com outras pessoas. Junta-te a mim para juntos defendermos as causas sociais. Junta-te também ao grupo, não é? Ao grupo. As vidas importam. As vidas importam. Sem tabus e sem preconceito. Sem tabus e sem preconceito. Sem tabus e sem preconceito. E eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o pequeno trabalho que eu faço aqui, que é o filantrópico. O que é a filantropia? O que é a filantropia? Porque eu faço aqui pequenos trabalhos em relação à filantropia. A filantropia é um ato de ajudar pessoas por outros meios e de várias vias, atitudes, não é? Por outras atitudes também, não é? E na área social, que colabora com suportes para com seres humanos, em relação a doações de roupas, comidas, dinheiros, ações, não é? Ações essas, não é? Que não é muito difícil participar ou fazer ou partilhar deste ato filantrópico, não é? E é desta forma que eu vou estar aqui, sempre com vocês aqui, tentar mais ou menos fazer com que os nossos manos ingressam também nesta área que tem nos chamado muito a atenção, não é? Porque cada vez mais eu vou ter alguns pedidos, não é? Que vêm da Angola, não é? Tem vindo mais da Angola agora nesse momento, porque as pessoas vão se apercebendo que eu tenho trabalhado nesta área em relação a apoios ou ajudas, não é? Quando alguém vem até a mim, então eu vou dando aquilo, vou apoiando naquilo que eu posso enquanto pessoa, não é? Porque é um lado meu já pessoal, não é? Mas que cada vez mais vai desenvolvendo, cada vez mais vou aprendendo algumas coisas, cada vez mais vai despertando aqui a minha mente, vai abrindo caminho cada vez mais, e não só em termos de materialmente, mas espiritualmente também vai abrindo cada vez mais o caminho. O que é a filantropia e qual é a sua importância?
A filantropia e as suas importâncias são práticas, não é? São práticas associativas ou organizacionais, não é? Não é? Organizacionais, pessoas que dedicam-se ou que dedicam tempo, recursos, ações, projetos solidários, né? Em projetos solidários, ou de grande dimensão, ou de menor, ou de pequenas dimensões. E me englobo aqui nas pequenas dimensões, porque eu ainda não cheguei nas grandes dimensões. Por isso, eu vou estar aqui, vou chamando aqui a atenção a vocês mesmo, não é? Como ativistas, como sociedade civil, nós temos que ser responsáveis naquilo que nós defendemos, naquilo que nós, enquanto angolanos, vamos lutando, não é? Para que possamos então ter uma abertura diante daqueles que nos governam. Quando eu digo ter uma abertura diante daqueles que nos governam, é fazer com que nós sejamos respeitados enquanto sociedade civil, enquanto movimentos que lutam por uma causa social. É desta maneira que nós vamos fazer com que estes que nos governam nos respeitem, não é? Temos que mostrar trabalhos esses em termos de ir ao terreno, buscar, investigando casos esses de pessoas necessitadas, pessoas que passam e continuam a passar por necessidades e sermos também ao mesmo tempo fiscal de todas aquelas obras, não é? Obras essas que o Estado tem patrocinado, não é? Nós temos que ser os fiscais para fazer com que esses trabalhos sejam feitos com rigor, para que esses trabalhos sejam feitos com responsabilidade, não é? Façam projetos com pés e cabeças, sejam fiscais, não é? Diante de algumas províncias, vão fazendo, vão procurando os bairros com menos acesso, que não tem escola, que não tem água, que tem valas a céu aberto, para fazer com que esses governos saibam que a população se encontra num momento que a população vive mal. Vão tirando fotos, vão fazendo dossiê com essas fotos, para poder então fazer chegar diante do Parlamento. Diante do Parlamento, quando eu digo para fazer com que essas coisas cheguem diante do Parlamento, não é preciso ser deputado. Nós como sociedade civil, nós como pessoas que defendemos causas humanas, causas sociais, nós podemos acompanhar um debate dentro do Parlamento, dentro da Assembleia. Nós podemos fazer isso, não tem que ser só apenas deputado. Porque as pessoas que defendem causas sociais podem se fazer presente, podem acompanhar o programa, os debates que vão tendo dentro de um parlamento.
Nós aqui que nos encontramos em outros países, nós vamos acompanhando alguns parlamentos com pessoas da sociedade civil. Pessoas da sociedade civil, eu não estou a dizer pessoas com gula de ser deputados, ou pessoas com gula de ter um lexo, não. Estamos a dizer pessoas que defendam causa social, que queiram acompanhar, que querem participar, não é? Em alguns debates diante dos parlamentos. Nós, a sociedade civil, nós, as pessoas que defendemos causas humanas, podemos ter um canto diante desse parlamento para poder acompanhar e para poder levar as nossas preocupações, não é? Ou para podermos então levar essas preocupações que assolam a comunidade, ou os bairros, ou os municípios, não é? É desta forma que nós temos que nos posicionar enquanto pessoas do bem, pessoas que defendem as causas sociais, pessoas que defendem, não é? A vida. As vidas dessas pessoas importam. A vida dos angolanos importa. Sem tabus e sem preconceito. Sem tabus e sem preconceito. Vamos defender mais as causas sociais. Vamos defender. Vamos fazer com que nós sejamos respeitados. Vamos fazer com que a sociedade civil seja forte, firme, organizado, consciencializados, pessoas com vontade de lutar pelo bem da pátria, não para pessoas que estão com vontade de chegar ao patamar deputado para poder se servir do mesmo jeito que outras pessoas, não é? Porque desta maneira nós não vamos a lado nenhum. Então, é desta forma que eu vou estar aqui, sem tabus e sem preconceito. A vida dos angolanos importa. A vida dessas pessoas importa. Sem tabus e sem preconceito. A vida importa. Sem tabus e sem preconceito. Junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. Junta-te a mim para juntos abraçarmos as causas sociais. O meu número é 9664-59185. WhatsApp 351-9664-59185. Enviem as vossas preocupações, as vossas dúvidas. Não se deixam abater. Mesmo que houver momentos difíceis diante da tua luta, mesmo que houver gente que queiram te derrubar, que queiram te sujar de outras formas, tu saias. Tu procuras ressurgir de outras formas. Porque muitos que estão dentro dessas lutas não querem lutar por uma Angola melhor. Querem lutar pelos seus assentos no parlamento. Por um lugar de deputados. Mas não é desta forma que nós vamos construir uma Angola. A Angola precisa de pessoas com ideias diferentes. Ideias essas sociais. Ideias estas ambientalistas. Ideias essas com programas que defendem
as pessoas de camada baixas, pessoas essas que não têm acesso à educação, pessoas essas que não têm acesso à saúde, pessoas essas que não têm um acompanhamento ou um tratamento digno perante aos hospitais em que nós nos dirigimos. É desta maneira que nós vamos passar a tocar aqui. Isto é uma espécie, não é, de palestra, porque eu vou estar sempre, não é, aqui, não é, com vocês, suavemente, trabalhando espiritualmente também para que vocês se livrem daqueles que não nos querem ver participando, lutando, contribuindo para o bem dos nossos compatriotas, lutando para despertar mentes essas de outras mulheres. Porque diante dessas lutas, há homens que têm medo de estar ao lado de mulheres que pensam diferente. Mas nós estamos aqui, quando eu englobo aqui sem tabus e sem preconceito, é para que nós possamos derrubar esses tabus e esses preconceitos. Junta-te a mim para juntos defendermos as causas sociais. Junta-te a mim para juntos defendermos as causas sociais. E quem quiser se juntar a mim, ligue. Quem quiser apadrinhar alguns doentes de junta médica cá em Portugal, ligue, para que eu possa fazer o contacto direito com este doente que tu queres apadrinhar. Mas quem quer apoiar a causa aqui das crianças sem abrigo, as crianças órfãs de pai, as crianças com problemas de saúde, com anemia falciforme em Angola, ligue para mim. Ligue para mim para que eu possa fazer com que essas crianças tenham uma vida normal. Porque essas crianças em Angola, sem medicamento, estão a fazer com que essas crianças não vivam mais tempo. Mas se essas crianças tiverem um acompanhamento diante dos hospitais, serem atendidos com urgência, ter um espaços esses preparado para com essas crianças, essas crianças viverão muito mais anos. Porque essas crianças precisam de tomar a sua medicação diariamente, todos os dias, sem interrupção nenhuma. Essas crianças, essas famílias precisam ser acompanhadas, tanto quanto na alimentação saudável com essas crianças. Essas crianças não podem esperar as filas. Essas crianças têm que ser atendidas imediatamente quando chegam no hospital. Temos que derrubar também estes enigmas, porque essas crianças
não têm que esperar nas filas. Essas crianças têm que ser identificadas logo que essas pessoas dão entrada aos hospitais. Tem que ter outras formas de poder identificar essas crianças. Porque essas crianças com anemia falciforme, quando chegam no hospital, precisam ser atendidos de imediato. Imitem outros países, porque essas crianças, quando chegam no hospital, têm uma pulseira que os identifica. Porque são crianças ou jovens com doenças crônicas, com doenças que têm que ser socorridas de imediato. Sem tabus e sem preconceito. Por isso é que eu faço isso. Faço isso porque faço com que outras mães tenham coragem de partilhar os momentos difíceis, os momentos em que ou partilhar daquilo que nós vamos acompanhando durante o tempo, não é? É uma forma de troca de experiência, troca de ideias. Nós temos muitas famílias em Angola com problemas de anemia falciforme. Anemia falciforme é uma realidade. Anemia falciforme é uma verdade. Anemia falciforme sem tabus e sem preconceito. Anemia falciforme é uma doença que precisa de pessoas que falem sobre elas. Anemia falciforme sem tabus e sem preconceitos. Anemia falciforme é uma realidade na África. 80% dessas crianças ou jovens não são acompanhados. E temos uma carência. Nós precisamos de ter hospitais preparados para acompanhar a vida dessas crianças com anemia falciforme. Nós temos que ter pessoas que façam estudos, que façam censo diante das populações, daquelas populações que se encontram em algumas províncias longínquas, em algumas comunas, em alguns municípios, não é? Nós precisamos sensibilizar essas famílias, chamar a atenção também que esta doença não é uma doença tradicional, esta é uma doença hereditária. Esta é uma doença hereditária. Não é contagiosa. Essas crianças no seu futuro, num próximo futuro, essas crianças poderão constituir as suas famílias, poderão constituir as suas empresas, que essas crianças também são inteligentíssimas, não é? E o Estado aqui entra, que essas crianças são muito inteligentes. Essas crianças deveriam ser aproveitadas. Porque essas crianças vêm com um problema de saúde, mas vêm com inteligência a mais. Então o Estado aqui deveria botar a mão a essas crianças. E isto que eu estou a falar é de alguém que vive as duas experiências. Um rapaz e uma menina, não é? Por isso eu falo aqui das diferenças também, mas não é hoje que eu vou falar sobre isso. Mas fazer com que o Estado tenha consciência diante do povo, não é?
que existem crianças com problemas de saúde graves, que precisam ser acompanhados. Mesmo diante das suas consultas, precisam de serem acompanhados com especialistas que entendam da matéria, da causa, da doença, das dificuldades. Precisamos que alguns médicos estejam preparados para poderem atender a demanda das pessoas que sofrem de anemia falciforme. Tivemos várias experiências em Angola e eu vi o quanto algumas crianças têm necessidade, algumas famílias têm necessidade. Algumas famílias não conseguem comprar uma lâmina, porque em Angola vende-se em lâminas os comprimidos para essas crianças. Na Europa não vendem em lâminas. Na Europa tem um despacho do Estado que faz com que esses pais levantem o medicamento dessas crianças com esse despacho. Isento de pagamento. Porque não Angola. Até quando esse sofrimento do povo angolano? E eu daqui eu me dispenso já, o alô Luísa, porque esta é uma espécie de palestra, esse também é uma espécie de apresentar aqui as causas sociais, chamar a atenção às pessoas para que abracem causas sociais, chamar a atenção aqui que é necessário nós estarmos no campo, quando eu digo no campo, em áreas sociais, trabalharmos na profundeza das causas que têm assolado o povo angolano. A anemia falciforme é uma realidade. E que a situação das pessoas que fazem a hemodiálise em Angola é uma tristeza. Porque até agora vamos acompanhando a situação de alguns doentes que pedem socorro para poderem fazer tratamentos fora do país. É aquilo que nós ouvimos ali na boca do presidente da República, que é o senhor João Lourenço, que nós já temos hospitais preparados para tratar essas pessoas. Nós temos paredes preparadas para receber essas pessoas, mas não temos especialistas preparados para tratar essas pessoas. Nós não temos especialistas adequados para tratar dessas pessoas. Nós temos máquinas essas que não são adequadas para essas pessoas doentes renais que fazem hemodiálise. A saúde em Angola é débil. O sofrimento dos angolanos que recorrem aos hospitais é precária. Então, eu fico por aqui. Um bem-aja para todos. O alô Luísa fica por aqui. E até a próxima.